Vamos ler 17 versículos, e assim você está no culto de oração e doutrina, você vai poder, junto comigo, desfrutar desse momento. Compreendendo as tentações e as vitórias sobre as tentações, porque não adianta ser tentado e não saber sair da tentação. Às vezes a gente é fácil de entrar na tentação, e às vezes a tentação, a gente arruma a tentação, e depois para sair dela é complicado. Salmo 40, o salmista está muito alegre, ele está fazendo ação de graças ao Senhor. Ele diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Amém? Quero dar boas-vindas aos nossos irmãos itinerantes, pastores itinerantes que estão aqui. O pastor Jorge Paz esteve bem, doentinho, mas já está com a gente. Que bom, que Deus abençoe maravilhosamente. Meus irmãos, Martinho Lutero, que é o pai da reforma, disse que 3 requisitos entram na criação de um verdadeiro ministro do Evangelho. E essas 3 coisas também se aplicam a qualquer cristão que quer ser vencedor. São elas: primeiro, a oração, depois a meditação e a tentação. São 3 coisas importantíssimas que se aplicam a qualquer pessoa que quer vencer. Ele precisa estar em oração, ele precisa estar em meditação na palavra de Deus, porque ela é uma lâmpada, ela é uma luz para o caminho, e também a tentação. Porque se não tiver a tentação, a gente não ora, se não tiver a tentação, a gente fica muito folgado. E Deus permite isso para nos colocar aos seus pés. Sabe, foi dito que Lutero poderia falar às pessoas, ou à consciência das pessoas, mais rapidamente do que qualquer homem da sua época, do seu dia. E sua pregação era tão penetrante que parecia ler diretamente o coração das pessoas, de tão penetrante que era a palavra dele. Ela impregnava e entrava nas mentes das pessoas, e elas se rendiam a Cristo, conhecendo a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Quando alguém perguntou uma vez para Lutero o segredo do seu ministério, ele respondeu que era uma compreensão e uma vitória sobre suas tentações. Vou repetir. Perguntaram para ele o segredo do seu ministério, e ele respondeu que era uma compreensão e uma vitória sobre suas tentações. Lutero chamou a tentação de a experiência adquirida, e ele acreditava que sua capacidade de investigar tão profundamente nos corações dos homens era o resultado de ter aprendido com suas próprias tentações. Daí eu pergunto para você: quantos de vocês também já foram tentados por alguma situação? Levante a mão, quero só saber se é só eu que sou tentado. Todos nós temos a experiência de ser tentado, da tentação. Uns mais, é claro, e outros menos. É verdade, porque o povo mais sagrado de Deus entende o que é suportar tentações hediondas, tentações esmagadoras. O povo de Deus sabe o que é tentação. Só quem não é povo de Deus que não sabe o que é sofrer tentações. Na verdade, provavelmente a maioria que está ouvindo esta mensagem, outros que estão ouvindo depois ou vão ouvir em casa esse vídeo, está em combate agora com tentações. Quem sabe você está me olhando aí, está me vendo aqui, está me ouvindo, e você nesse exato momento, você está com a tentação tentadora, que veio quando menos você esperou, apareceu uma tribulação na sua vida. E essa tribulação pode ser com um filho em casa, um filho nas drogas. Essa tentação pode ser pensamentos jogados de fora para a tua mente pelo diabo, para tirar a tua paz. Pode ser um colega de trabalho que está lá tribulando e fazendo, contando história sobre sua vida que não é verdade, para lhe prejudicar no trabalho, que dá vontade de você apausentar, pegar um pau e apausentar, né? O pastor apacenta,
Mas tem hora que ele também sai da casinha e pega um pau e a pau senta, dá com um pau na cabeça. Porque as tentações são grandes. E a Bíblia claramente diz que não devemos ignorar os dispositivos de Satanás. Ou seja, os ardis de Satanás, nós não devemos ignorar, porque o diabo não é bonzinho, não. Eu já disse aqui que uma irmã estava orando: Senhor, salva o diabo, dá uma chance para o diabo, Senhor. Mas o diabo já está condenado, já está decidido, já está. E todos aqueles que seguem os seus caminhos, seguem o diabo, estão também condenados. E eu acredito que se quisermos o Espírito Santo, vou repetir, se nós quisermos, o Espírito Santo pode nos ajudar a entender os propósitos de Deus por trás de nossas tribulações, por trás das tentações. Existe um propósito de Deus. Ou você vai pensar que um pai vai deixar alguém ficar batendo no seu filho todo dia? Você deixa alguém bater na sua criança todo dia? Na aula lá? Você não vai lá e não toma providência? Agora você é criatura de Deus ou é filho de Deus? Ah, eu sou filho de Deus, pastor. Então Deus está cuidando de você. Deus está te olhando, Deus está vendo a tua tribulação, Deus está vendo o teu sofrimento. E não é só você que está sendo tentado, não. O pastor também está sendo tentado. Os líderes grandiosos aí estão sendo tentados também. Porque além de ser líderes e até serem grandes, são servos do Senhor. E todo servo sempre vai ser atribuladinho, né? O pastor Wickerson, David Wickerson, eu li um escrito dele, que ele chamava de chaves para desbloquear o ministério das tentações dos justos. Existem chaves. Que eu e você, se aplicarmos e usarmos a chave certa, na fechadura certa, Deus vai destravar aquela porta que estiver travada. Se o muro que você quer passar está te impedindo de passar, Deus tem o poder de fazer abrir a terra, como fez lá em Jericó, e o muro descer e você entrar na cidade e passar para o outro lado. Basta você crer. Nós vamos considerar algumas chaves. E a primeira chave é a chave mais importante para entender o que é tentação. É saber de onde ela vem. Da onde veio essa tentação que está vindo? A sua tentação, ela se origina em Deus? Foi Deus que te tentou? Foi o diabo que te tentou? Ou você possui carne? Porque eu e você ainda não somos anjos ainda não. Mas vamos saber a origem da tentação. Foi Deus? Foi o diabo? Ou foi, quem sabe, eu mesmo? Talvez a sua reação nesta noite para mim imediata e provavelmente você diria: isso é fácil, pastor. A tentação sempre vem do diabo. Porque a Bíblia diz lá em Tiago 1,13. O que é que diz Tiago 1,13? Dá para botar aqui na tela para nós? Tiago 1,13. E pode usar aí a Bíblia corrigida que fica melhor, tá? Use a Bíblia corrigida. Tiago 1,13. Vamos lá, vamos ver o que é que diz o texto. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Uma outra tradução diz, 1,13, né? Deus não pode ser tentado com o mal, nem tenta qualquer homem, ou não tenta ninguém. Então, você pode dizer, então só tem que ser o diabo, porque Deus não tenta ninguém. Se a tentação não pode vir de Deus, porque Deus não tenta ninguém, então é o diabo. E você sabe que o crente, ele tem o costume de botar toda a culpa no diabo. Eu não estou dizendo que o diabo é queridinho, não. O diabo é sem vergonha, é um cachorro, ele é sem vergonha. Ele faz muitas narrativas, muitas ardilezas, sutis, para derrubar eu e você. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele não é bonzinho, não. Mas só que às vezes ele bota muita culpa no diabo. Ah, o diabo que fez isso, o diabo que fez aquilo. E às vezes não é, não. E aí você diz, não é fácil, é o diabo, pastor. Deus não pode ser tentado com o mal, nem tentar ninguém. Então, se Deus não é Deus que tenta a gente, então é o diabo. No entanto,
também a Bíblia diz, a Escritura diz, e nos dá uma afirmação muito clara em Mateus 4:1. O que é que diz Mateus 4:1? Diz: Jesus foi então conduzido por quem? Pelo Espírito. Ele foi levado pelo Espírito aonde? Ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Então o Espírito Santo levou Jesus até o deserto para ele ser tentado pelo cramunhão. Então Deus pode permitir alguma tentação vir sobre você. Não que Ele vai lançar sobre mim e você a tentação. Escute bem o que eu estou dizendo, preste bem atenção. Mas Ele pode permitir. Então o Espírito de Deus realmente levou Jesus para uma zona de combate. E você vai ver aqui que a verdade é que Deus e Satanás têm parte e planejam a cada tentação que nos acontece. O diabo está querendo tentar, Deus está de olho. Está vindo uma tentação para você, ou está vindo uma prova para você, às vezes pode não ser o diabo e pode não ser Deus, mas o diabo aproveita isso para te dar uma afrontada para que você caia. Só que Deus está te olhando também. Não é? Então, tanto Satanás e Deus têm parte e planejam a cada tentação que nos acontece. Deus está ali olhando e o diabo também está olhando. Se o diabo está fazendo, e Deus permitiu, mas Deus está ali como pai, vou deixar o meu filho, e o filho está lá, suando, gritando, por que isso acontece? E a primeira coisa que eles veem, eu dou dízimo, eu não perco o culto, eu vou às vigílias. E Deus disse ele clamar: oh Deus, onde é que o Senhor está? E o Senhor vai deixar ele permitindo, porque Deus quer consertar alguma coisa na vida dele que precisa ser consertada. Soberba, orgulho, vaidade. Então o designer de Satanás, ou seja, a intenção de Satanás nos tentando, é sempre nos destruir, é sempre arruinar a nossa vida, é sempre matar você espiritualmente. Ninguém olha para mim, ninguém me abraça, ninguém passou, fulano passou por mim, não me olhou, não me deu um alô. E o diabo sempre vem com, como é que eu vou dizer, com narrativas para destruir, porque ele veio matar, roubar e destruir. Mas aparece Jesus que diz assim: eu vim para que tenham vida, e tenham, só uma merrequinha, só um pouquinho, não, tenha com abundância. Graças a Deus por Jesus. Você tem Jesus, tem ou não tem? Se você que está me ouvindo não tem Jesus, então aproveite receber Jesus no teu coração. Mas para aqueles de nós que amamos o Senhor e somos chamados por Ele, então Deus usa tudo para promover um propósito grandioso e eterno dele na nossa vida. O Senhor permite a sua tentação, mas Ele não é o causal da tentação. Ele não é o que causa a tentação, mas Ele permite. Eu vou ilustrar isso em duas passagens bíblicas, que parece até essa passagem bíblica se contradizer, mas eu quero usar essas duas passagens bíblicas. Olha lá em 2 Samuel 24:1. Tira um pouco o chiaçozinho aqui do meu microfone, por favor, deixa mais sem o chiaço. Olha lá o que diz. Eu quero usar essas duas passagens bíblicas para tentar ilustrar como o Senhor permite a tentação, mas Ele não é a causa da tentação. Ele não tenta ninguém e Ele não está nem aí para o que está acontecendo. Basta que eu e você creia nele e clame a Ele, Ele vai sempre estar com a sua mão ali perto para nos cuidar. Diz o escritor do 2 Samuel 24:1, que diz que o Senhor moveu Davi contra eles, contra Israel, para dizer: vai, numera Israel e Judá.
Veja lá, vai agora, faz a contagem completa do povo de Israel, faz a numeração deles, de Israel e de Judá. Diz que foi o Senhor. Agora vamos para 1 Crônicas 21:1. É o mesmo sentido, é a mesma situação. Esses 2 versos aqui está descrevendo a mesma ocasião que aconteceu. Olha lá. Então Satanás se levantou contra Israel e provocou Davi a numerar Israel. E porque ele foi numerar Israel, o Senhor puniu ele. E puniu todo Israel. Ambos esses versos aqui descrevem claramente a mesma ocasião. No entanto, um diz que Deus moveu Davi contra Israel, para numerar o povo. E o outro diz que Satanás moveu o Davi para numerar Israel. O fato é que Deus e Satanás estiveram envolvidos. Não é que esse versículo tenha contradição. Veja, Satanás viu uma oportunidade para destruir Davi e destruir Israel. Fez ele desobedecer. Eu acho que Davi estava assim, tão orgulhoso, porque ele agora estava regendo tanto Israel como Judá, e ele tinha muitos soldados. Ele queria saber quantos 1000 soldados ele tinha em cada tribo. E aquilo não foi legal, Deus não se agradou daquilo. E Satanás, com isso, tentou destruir Davi e o povo de Israel. Mas Deus tinha outro propósito em mente. E ele viu uma limpeza possível. Ele viu a salvação para Davi através da devastação do seu orgulho. Quem conhece o texto sabe disso. Então Deus usou Satanás como a sua vara para castigar Israel, que desobedeceu, Israel desobediente, e ele julgou para salvar o seu povo, expondo o orgulho, a idolatria e a apostasia que estava no meio de Israel. E se você conhece a história muito bem, o plano de Deus funcionou. Porque Deus permitiu que Satanás fizesse a cabeça dele para ele enumerar o povo. E o mesmo Deus aproveitou a ocasião, disciplinou ele e Israel e trouxe eles, mostrando para eles que eles estavam orgulhosos, porque tinham uma grande quantidade de pessoas, de soldados, mas que havia idolatria. Mostrou para eles: olha a idolatria no meio de vocês, olha aí a apostasia que está no meio de vocês. E Deus já aproveitou e disciplinou. Então, tanto Deus como Satanás estavam envolvidos ali. Então, veja que Deus mudou, trouxe libertação, e Davi e Israel foram salvos nesse processo. Então, o resultado final não foi a queda de Davi, como Satanás previa, mas foi um arrependimento, porque Davi arrependeu-se: Senhor, me perdoa, porque eu não sei, porque eu não pensei que o Senhor ia se ofender por causa disso. E houve maior humildade, porque ele se humilhou, diz a Bíblia, e foi um Israel mais forte, uma igreja mais forte. Por isso que eu quero que você lembre sempre de Romanos 8:28. E o que é que diz Romanos 8:28, pastor? Põe ali na tela para nós. Romanos 8:28. E sabemos, disse Paulo, que o quê? Que todas as coisas, tentação, tribulação, qualquer coisa, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então você pode estar passando por um processo de tentação, e até entrar num momento de guerra espiritual, de dificuldade, de pensamentos horríveis, e de querer virar as costas para Deus, mas só porque você ama a Deus e é chamado por Ele, Ele vai fazer esse mal transformar em bênção. Ele vai pegar esse óleo e vai virar em água. Ele vai pegar essa sujeira, esse negócio terrível de Satanás aqui, e vai colocar em bênção para você. O cara está te azucrinando lá para te ser despedido do trabalho. Deus vai fazer ele passar lá na ponte lá, e um carro pegar ele e jogar ele dentro do mar lá. E ele não vai mais para o trabalho, vai ficar numa cadeira de roda lá, e você vai subir de posto. Teve uma pessoa que me disse hoje: pastor, tem uma pessoa que está sendo atribulado, e foi pedido para mim orar, e eu orei por ele, e deu um desastre, não sei se foi num trem, não sei o que foi, um desastre. Morreu a esposa, a filha e o filho, e ele ficou doente, acidentado, e
desorientou toda a vida dele. Não pôde mais prejudicar aquele servo de Deus. Agora o servo de Deus está passando outra tribulação. E eu nem vou orar. Aquela irmã me disse, eu nem vou orar, porque pode orar e acontecer outra tragédia desse, porque está mexendo com quem é filho de Deus. Está mexendo com quem Deus trabalha em favor dele. Deus cuida dele, mesmo fraquinho, como às vezes eu e você estamos, diante de uma luta, diante de uma cilada do diabo. Ele coloca o laço, e é fácil você me ver eu ouvindo, orando por você, quando você está, pastor, vamos fazer uma oração? Vamos, então eu vou orar por vocês. E eu orar, Senhor, se algum laço o diabo colocar para que o teu filho ou a tua filha coloque o pé, o Senhor corta o laço. É muito fácil você me ver orando, porque eu sei que Satanás bota armadilhas para tentar derrubar eu e você. Mas graças a Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que amam a Deus. Continue amando a Deus. Continue servindo a Deus e você verá as coisas. E você pode ter certeza, se Satanás está vindo contra você, ele deve ter a permissão de Deus para fazê-lo. E às vezes, quando eu estou em alguma tribulação, eu digo, Senhor, o que será que o Senhor vai fazer comigo aí? Que Satanás está todo nervosinho. O que será que vai acontecer de bênção para mim, que Satanás está brabinho aí, está levantando tudo esse negócio aí? Senhor, eu estou debaixo da tua mão, não retire a tua mão de cima de mim. Amém? Isso porque, apesar de ter um propósito destrutivo em tentá-lo, quando Satanás faz isso, Deus tem o seu propósito, o seu próprio propósito, um propósito eterno, quando Ele permite isso na minha vida e na tua vida, quando é Deus que permite. Segundo lugar, primeiro propósito que eu falei aqui, a primeira chave, é a mais importante, é você saber de onde vem a origem, de onde está vindo essa tentação, e saber por que ela veio, essa tentação na sua vida. Aí, em segundo lugar, eu botei aqui 4 pontos ou 5 pontos, não sei se eu consigo terminar, porque eu gosto de terminar o culto na hora, para que você volte na outra terça-feira. Segundo, se Deus está permitindo uma tentação poderosa em sua vida, uma tentação forte, você pode ter certeza de que Ele está para fazer algo importante na sua vida. Guarde isso. Se Deus está permitindo uma tentação forte, um vendaval forte na sua vida, você pode ter a certeza de que Deus, Ele, está para fazer algo importante na sua vida. Deus pode usar a tentação para corrigir um orgulho, como eu disse bem lá no início, de longa data que está ali na sua vida, aquela soberba que está em você, ou até corrigir um pecado que tem uma fortaleza em você. E a Bíblia diz que cada pessoa é tentada como? Olha lá Tiago 1,14. O que é que Tiago diz? Quando atraído e quando engodado, não é que diz o texto? Pela sua própria concupiscência. Quando você é atraído pelo seu próprio desejo, pela sua própria cobiça, cada pessoa é tentada por isso. Pela cobiça, pelo desejo. Na Bíblia King James atualizada diz assim, pelo próprio mau desejo, sendo por ele iludido e arrastado. Isso é o que Deus está procurando, os restos de luxúria nos seus filhos. Ele continuará permitindo que apareçam em nós essas coisas anos após anos, até que finalmente você diga, por que eu tenho que continuar com essa mesma batalha, com essa guerra, por que eu estou com essa luta constantemente, por que eu não estou conseguindo vencer isso? Porque quando a tentação súbita atinge, essa tentação indesejada, inesperada, do nada, então qual é a intenção de Deus de permitir essa tentação inesperada que veio na sua vida? A intenção de Deus é mostrar a sua fraqueza. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas ele diz, tu tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Então, até este momento, você está sempre vulnerável, porque você nunca configurou um guarda em seu ponto fraco. Qual é o teu ponto fraco? É porque Deus quer nos ajudar justamente a se tornar forte lá naquele ponto fraco que está nos tentando. Ele dá a Satanás a permissão para testá-lo novamente na mesma área, até que sua guarda esteja configurada, até que você coloque um bloqueio ali. Porque tem pessoa que diz para mim: pastor, eu não consigo. Veio um irmão falar comigo, até um cidadão casado: pastor, eu não consigo, meus pensamentos, eu peco com a minha mente é voltada para coisas terríveis, que eu não posso nem lhe falar aqui, na área de sexo. E eu venho, não tomo a ceia, estou 3 ceias sem tomar ceia, e a minha mente, eu oro, choro, clamo a Deus, mas daqui a pouco eu estou praticando coisa mentalmente na minha cabeça, inventando coisas ali, e eu não consigo me livrar, e eu volto, já oraram por mim, já me ungiram, mas lá daqui a pouco volta tudo de novo, eu não sei o que eu vou fazer, pastor, eu já estou 2 ceias sem tomar. É justamente, Deus quer te tornar forte nesse lugar fraco ali, que está tentando a sua vida. Você continuará tentado até as últimas raízes serem destruídas. Deus vai permitindo acontecer isso, e você clama, e vai até que você dá um não, dá um para isso. E tem que estar em mim, em você. Não é só pedir ajuda de Deus. Eu e você precisamos tomar decisões. Deus nos permite a tentação porque Ele quer que nos sintamos sujos e indignos, vítimas de caprichos satânicos. É isso? Não. Ele nos convida a dizer: Senhor, eu sei que você tem uma mão nisso. Ajude-me, Senhor, a me proteger contra este pecado. Me ajude a lidar com ele com justiça. Conheço minha fraqueza e eu não quero ter que ser tentado ainda mais. Me livra disso. Porque é uma tentação. Mas eu estou falando de crente, eu não estou falando do incrédulo lá, porque o incrédulo não tem essa mente que nós temos, que pecado, é lepra. Ele precisa ser arrancado de dentro de nós. Então Deus não quer que você se sinta indigno, sujo, vítima de caprichos do diabo, das falácias de Satanás. Não. Deus, Ele nos convida para nós cairmos aos seus braços e dizer: Senhor, me ajude, eu não estou conseguindo. E tem alguém que diz: isso aí comigo, eu sou um cara forte, pastor. Não bata no seu peito que você é forte. Quando eu penso que sou forte, Paulo disse: eu sou fraco. E quando eu penso que eu sou fraco, que eu não estou conseguindo, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque daí não é eu, é Deus que vai me ajudar. Terceiro lugar, toda a tentação dos justos vem para ele durante 2 obras especiais de Deus em nossas vidas. Toda a tentação dos justos, dos servos de Deus, vem durante 2 obras especiais de Deus em suas vidas. As tentações mais severas, elas ocorrem durante 2 ocasiões únicas em nossas caminhadas com o Senhor. Primeira, aquela que vem imediatamente após recebemos bênçãos e libertação da mão de Deus. Você recebeu uma bênção de Deus? Testemunhou a bênção de Deus? Estava alegre com aquilo que Deus fez para você? Pode esperar que imediatamente Satanás vai te querer tirar a tua alegria. Você está se glorificando, fez um culto de ação de graças, eu sou forte, porque Deus está me abençoando, olha, eu estou prosperando. Eu já vi muitos pregadores, muitos pastores, muitos colegas ministros e amigos se acharem, e foi só por um tempo, porque imediatamente ele foi abençoado, fez coisas extraordinárias, e de repente estava lá pedindo misericórdia para nós pastores, que não estavam tão abençoadinhos quanto ele.
E daí nós temos que perdoá-lo, temos que estender nossas mãos, temos que abençoá-lo e temos que orar junto com ele para que ele não se perca. Então, primeiro, quando você recebe uma bênção de Deus, algo que Deus te deu, uma casa nova, um carro novo, o filho foi, ele progrediu no trabalho e você está feliz. Pode saber, meu irmão, que Satanás imediatamente vai querer tirar o sorriso do teu rosto. Por isso, corra sempre aos cultos, às orações. Em segundo lugar, antes de Deus abrir uma porta nova, uma porta maior de serviço para nós, que é para a sua glória, Satanás também vai querer aparecer para tirar a nossa alegria. Deus fez uma promessa: eu vou te abençoar, vou te fazer isso, aquilo. A profeta botou a mão no teu peito, na tua cabeça e profetizou. Aí você sai todo feliz da vida. Você vai no outro culto, outro profeta lá, e vai no outro culto. Deus está fazendo a promessa. Deus está dizendo que se tu andar direitinho, certinho, Ele vai fazer isso. Mas daqui a pouco a gente é vacilão e acaba saindo, e daí não se cumpre as promessas. Daí você vai dizer: Deus falou nada, aquilo foi o profeta. Não, Deus tinha um propósito, mas você saiu fora. E não é por aí. Então, quando você recebe uma bênção de Deus, Satanás vem para tirar a tua alegria. E quando ele sabe que Deus tem um projeto na sua vida, ele vai fazer de tudo, também vem para impedir tudo isso aqui. Principalmente na área espiritual, quando Deus está te usando. Quando Deus está abençoando sua vida na área espiritual. Então, Deus pode te abençoar muito e depois lhe dizer: vou usá-lo, vou abrir uma porta, ninguém pode fechar. Talvez ele tenha mostrado que você está prestes a fazer algo muito único em sua vida, nas áreas de revelação, de ser mais útil para o Senhor, de mais eficácia. Então, amados e amadas, se for assim, então fique atento, porque geralmente é nisso que o diabo se move. Quando ele vê Deus te abençoando, quando Deus vê abençoando a tua casa, quando Deus vê abençoando o teu ministério, quando vê que Deus está prosperando você, ele vem e age. E quando ele vê que Deus está com promessas na sua vida, e ele não lê nossas mentes, mas ele está ouvindo Deus prometer aqui, lá, ele está presente por aí, e ele está vendo, e ele vai tentar impedir. Fica firme nas promessas de Deus, fica firme nos propósitos de Deus. Aleluia. Eu já contei aqui, vou repetir essa noite para você fixar isso aqui. O vagalume estava lá acendendo a luzinha dele, piscando, e a cobra queria comer ele. E a cobra ia comer ele e disse: mas eu não sou o teu, como é que se diz ali, a tua cadeia alimentar. Por que tu quer me comer? Vai comer um bicho grande aí, um coelho, uma lebre, vai comer qualquer coisa por aí. Não, mas eu quero te comer, vou comer você. Mas eu não faço parte da tua cadeia alimentar, por quê? Me deixa em paz. E a cobra disse a ele: não é porque tu brilha. O vagalume acendia a luzinha e brilhava, né? Sabe por que Satanás fica brabinho comigo e com você? Porque nós brilhamos. Nós somos luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas ele disse para nós também: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Comece a brilhar e Satanás vai ficar ofuscado, né? Ele vai ter que botar um Ray-Ban aí. É verdade, mas olha, Satanás teve mais de 6.000 anos aí para estudar os caminhos de Deus. E ele viu ao longo dos séculos como Deus usa aqueles que se voltam para ele. Todos os seus filhos que se voltam para Deus ao longo desses 6.000 anos aí, Satanás está vendo que aqueles que se abrem seu coração para Deus, que se voltam para Deus de todo o coração, vai acontecer algo extraordinário na vida dele. Olha para Abraão, que Deus fez na vida de Abraão, que abriu o coração para Deus, saiu da sua terra, obedeceu a Deus. Olha para o que Deus fez com Jacó. Chegou sem nada na casa de Labão, saiu lá com 2 esposas, uma porção de servos, uma porção de rebanho, saiu de lá bem de vida. Olhe para Pedro, como Deus usou ele, Pedro brabinho, todo estressadinho na Assembleia de Deus lá de Jerusalém,
todo brabinho, qualquer coisa se levantava de tirar satisfação, todo nervosinho, negou Jesus 3 vezes, nem conheço esse homem, não, sai daqui, ô moço, eu nem sei quem é esse homem. Mas daqui a pouquinho, o Pedro se volta para Jesus, olha para Jesus, e aquele coração e aquele olhar de Jesus, de amor para com Pedro, moveu o coração dele, ele sai arrependido e vai chorar amargamente. Chorou de soluçar. Disse, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu andei com esse homem 3 anos e meio. Não é assim que as pessoas fazem às vezes com a gente, e depois vem pedir perdão e a gente está com raiva, né? Como dizia a falecida mamãe, está com raiva. É uma raiva tremenda, e você não quer perdoar, e não perdoa, não perdoa. Mas o perdão é a salvação, o perdão é a bênção. Aí quando você perdoa, as coisas voltam à bênção, né? Aí Pedro, daqui a pouco, no dia de Pentecoste, vem só uma linguinha de fogo sobre a cabeça dele, ele já começa a falar em língua estranha, já começa a profetizar, já pessoal chamando eles de bêbado, ele já abre a porta do cenáculo e já um segura o Pedro, não deixa o Pedro falar, porque o Pedro vai dizer bobagem, ele fala demais, e segura o Pedro, mas o Pedro foi lá cheio do Espírito Santo, porque se voltou para Deus. Aí Satanás está olhando eu e você, e ele sabe quando eu me volto para Deus e quando você se volta para Deus, ele sabe que quando eu oro e quando eu não oro, ele sabe quando eu estou frágil, quando eu estou com brechas na minha vida espiritual, ele entra ali e arrebenta com a gente. E a gente clama porque está acontecendo isso, mas não vem aos cultos, não lê Bíblia durante o dia, não tem um momento de devoção com Deus, não se volta para Deus. Mas pastor, e eu faço isso, daí cada vez que eu faço isso, mais luta vem. Claro, tu estás brilhando, meu filho. Tu estás te voltando para Deus. Então, Satanás, nesses 6.000 anos, ele viu o que é que Deus faz com quem volta para ele. E agora, quando ele vê você orando, quando ele vê eu orando, nós orando aqui, sábado, das 5 da manhã às 7, e com fome por Deus, eu orando com fome por Deus, você orando com fome por Deus, glória a Deus, ele sabe o que isso significa. Ele sabe que virá sobre a minha cabeça o quê? Unção. Ele sabe que virá sobre a tua cabeça unção. Ele sabe que virá sobre você o poder. E vai saber também que vai vir agitação para o reino dele. Porque se eu estou fraquinho, não oro, não faço nada, o diabo não está nem aí. Mas se ele vê eu com fome de Deus orando e você orando, Satanás, ele sabe que vai dar agitação no reino dele. Tinha um campo de futebol, o irmão teve uma visão, e um diabo bem grandão, deitado em cima do muro, e lá brigando, faca para lá, tiro, e soco, e pontapé. Só tinha um diabão lá, deitado em cima do muro. Passou lá numa igrejinha pequenininha de madeira, caindo os pedaços. Aí ele viu uma toira de demônio lá. Tinha demônio na porta, demônio no telhado, demônio no chaminé, demônio lá, demônio cá. Mas era 4, 5 irmãzinhas que estavam lá orando. E estava uma multidão lá, um exército de demônios lá. Porque a unção, o poder, agita o Satanás. Glória a Deus pela igreja que ora, pelo povo que clama ao Senhor. Louvado seja Deus. Ele diz, essa pessoa está centrada em Deus, ela vai ser muito usada por Deus, porque Satanás não sabe qual é o que está aqui dentro da minha mente, do meu coração, mas ele sabe como Deus vai me usar quando eu estou na presença de Deus. Eu tenho que chegar até ele antes que isso aconteça, vou tentar derrubá-lo, vou tentar botar uma barreira, mas você continua firme, orando, vem a luta, você passa por cima, vem o problema, você passa, e Satanás não tem força com ele, eu não posso, volta com a cabeça inchada lá para o seu chefe, lá no inferno, esses asseclas voltam para lá e diz, não dá, ele é muito chegado do homem lá em cima. Glória a Deus, estou dizendo isso, para que você saiba que maior é o que está comigo e com você. Toda a tentação que a gente está sofrendo e sofre, que tu passa e eu passo, pode saber
que Deus tem planejado algo melhor para nós aí. Tem alguma coisa para acontecer na nossa vida de diferente aí que Satanás está nervoso, está meio aborrecido. Então você pode se perguntar, como o diabo sabe que Deus está prestes a me usar? Ele não consegue ler pensamentos. Ele não sabe do meu futuro, porque ele não é onisciente. Deixa eu lhes dizer, as tentações mais viciosas são lançadas contra aqueles que já têm na mão ou na porta um novo mandato do céu. Algo de Deus já está nas tuas mãos para te fazer, e Satanás está vendo que é só você obedecer a Deus, as coisas vão mudar. Uma ilustração poderosa disso está registrada aqui no Salmo 40, que hoje não vai dar de comentar, né? Mas eu volto na outra terça-feira. E este é um relato fascinante de como uma inundação de tentações incríveis se abateu sobre o Davi, né? Imediatamente após uma das maiores vitórias de Davi. E Davi, no Salmo 40, ele começa a dar ação de graças a Deus. Ele diz, eu depositei a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu a minha voz, né? Se inclinou, ouviu a minha voz, e ouviu o meu clamor. E ele vai contando as maravilhas, muitas são, Senhor, versículo 5, as muitas maravilhas que tem operado para conosco, que nós nem podemos anotá-las, comunicá-las. E depois, quando chega lá embaixo, ele já está mostrando o outro lado, a tentação que veio para ele. E é sobre isso que eu quero terminar na próxima terça-feira. Amém? Você está sendo tentado? Não te preocupa não. Corra aos pés de Jesus. Devoção, oração, palavra e vigilância. Deus vai nos guardar. Amém? Deixa eu dizer, amanhã nós temos o ciclo de oração normal, amanhã é dia do trabalhador. Pastor, vai ter culto amanhã, vai ter ciclo de oração, amanhã é dia do trabalhador, é feriado, depois do feriado que é bom de vir na igreja, porque durante as vezes a gente trabalha, não pode vir, então não vamos suspender culto amanhã não. Amanhã às 9 horas, a partir das 11 horas, 10 horas, eu acho, 10 horas, tem a oração das irmãs aqui normal, depois às 2 horas, 1h30, começa o culto delas, amanhã é o pastor João Marcos que vai pregar, e vai falar sobre perdão, né? Estão aí em uma campanha sobre o perdão. Acho que foi o pastor Félix que pregou na outra passada. Foi sobre perdão. Então estão falando. E vai ser bênção de Deus. Vem amanhã para estar com a gente aqui. Vai ser bênção do Senhor. Amém? Então, meus queridos irmãos, deixe eu orar por você. Fica em pé um pouquinho para me orar por você. E eu quero que antes que você volte para a sua casa, você guarde essa palavra.